Ao domingo, viajamos até à última fronteira. Hoje falamos de buracos negros e tentamos desvendar a relação entre a melanina e os pulmões com a Estação Espacial Internacional. Vamos sempre à boleia do Miguel Gonçalves. Olá, Miguel. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia. Começamos com o fascinante e misterioso mundo dos buracos negros. Há um recordista. Há um recordista, sim, e que ainda por cima foi observado com dois dos mais extraordinários telescópios espaciais que temos à disposição da humanidade neste tempo, que também é muito curioso sempre realçar isto. Temos tecnologia absolutamente extraordinária para tentar perceber o cosmos mais distante e ainda por cima, às vezes é preciso também um bocadinho de sorte. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quer o Webb, quer o Chandra, os dois telescópios espaciais, tiveram uma ajuda de uma poderosa lente gravitacional que nos permitiu ver esta animação que nos mostra a galáxia UHZ1. Está mesmo muito distante de nós. Está distante, está a 13,2 mil milhões de anos-luz da Terra, ou seja, a luz que nós vemos desta galáxia demorou 13,2 mil milhões de anos a chegar até nós. Isto quer dizer que o universo tinha apenas 3% da sua idade quando associamos, no fundo, a luz desta galáxia. Mas mais interessante do que esta galáxia, e esta galáxia conseguimos ver devido a essa lente gravitacional, ou seja, entre os nossos telescópios e esta galáxia estava um enxame gigantesco de galáxias que funcionou como uma lente, ou seja, focou ainda mais aquela luz muito tenue desta galáxia distante, mas foi o suficiente para, olha, o James Webb observou, conseguiu captar aquela luz, conseguiu identificar aquela galáxia. E depois apareceu o telescópio espacial Chandra, que olha para o universo nas energias mais elevadas, raio-x, e que durante 2 semanas analisou com maior pormenor aquela zona que estamos a focar neste vídeo e que mostra a presença de gás, muito aquecido, e quando o gás é muito quente emite no raio-x, na energia de comprimento de onda do raio-x. Isto é uma marca, José, é uma marca, estamos perante um buraco negro super maciço em crescimento. Vamos lá ver uma coisa, o universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos na altura. 400 milhões de anos. E quando nós olhamos para a própria teoria de Big Bang, que explica a evolução do universo, nós temos alguma dificuldade em perceber como é que tão cedo no universo, o universo era bebê, tinha apenas 3% da sua idade, como é que é possível, nessa altura, já termos buracos negros supermaciços. E, portanto, uma das teorias, ou melhor, há 2 maneiras para termos buracos negros desta dimensão, nesta altura. Ou estamos a falar de buracos negros que surgem da explosão de estrelas muito grandes, muito maciças, que nós sabemos que existiam naquela altura. Ou seja, as primeiras estrelas do universo eram muito grandes, muito maciças. Estrelas desse tipo têm vidas muito curtas, mas acabam de uma maneira explosiva e, portanto, podem dar origem a buracos negros maciços, mas não supermaciços como este. Há uma outra teoria que estas observações favorecem e que dizem o seguinte: bom, há uma outra maneira de termos buracos negros supermaciços, que é, em vez de procurarmos estrelas gigantes que explodem, podemos ir à procura de nuvens moleculares, nuvens de gás muito maciças, que devido ao seu próprio peso colapsam e imediatamente tornam-se dessa maneira buracos negros supermaciços. Dizem estas observações que, de facto, isto pode ter acontecido nestes primeiros buracos negros. Ou seja, não vem da explosão de uma estrela, mas do colapso direto de nuvens de grande massa. E depois outro pormenor interessantíssimo nesta descoberta, nestas observações. Este buraco negro supermaciço foi apanhado numa altura em que está a, obviamente, ganhar cada vez mais massa, está a comer muita matéria, mas foi precisamente numa altura em que a massa deste buraco negro é semelhante, é parecido com a massa total da galáxia em que ele está albergado. Ele está no centro da galáxia e apanhámos numa altura em que tinha metade, tinha uma massa semelhante a todas as estrelas desta galáxia. Isto é muito pouco vulgar encontrarmos um buraco negro com estas disparidades de massas, com esta relação de massa entre a sua própria massa de buraco negro e a massa total da galáxia. Porquê? Quando olhamos para o universo atual, o nosso, os buracos negros supermaciços que estão no coração das galáxias têm cerca de, imagina tu, apenas 1/10% da massa total das galáxias. Ou seja, é verdade, são supermaciços, nós estamos sempre a dizer que têm massas descomunais, sim, mas quando comparado com a massa total de uma galáxia, estes buracos negros supermaciços têm uma massa muito reduzida. Neste caso em particular, apanhamos este buraco negro numa altura em que a sua massa é parecida, em termos numéricos, com a massa também de todas as estrelas da sua galáxia. Portanto, não deixa de ser curioso. Isto também é um bocadinho de sorte, mas a sorte também protege
protege os astrónomos. Cá fica a explicação deste recordista. Damos agora conta de duas investigações conduzidas na Estação Espacial Internacional e que prometem, de certa forma, revelações e revoluções cá na Terra. De que é que se tratam? Olha, foi a 29ª missão da SpaceX de reabastecimento da Estação Espacial Internacional. Partiu na quinta-feira e leva não só mantimentos para os astronautas, mas também muitas e belas experiências científicas. Vamos dar relevância, destaque aqui a duas. Vamos falar de melanina. A melanina é extremamente importante, nós conhecemos por nos dar a cor dos nossos olhos, da pele, por ser um poderoso protetor da radiação ultravioleta que danifica a nossa própria pele, que até pode criar cancros e, portanto, a melanina é mesmo uma das nossas amigas. Além disso, desde que foi encontrada melanina a proteger algumas espécies perto do reator nuclear de Chernobyl, que também olhamos para a melanina como um autêntico pigmento que pode ter outro tipo de aplicações. E agora o que fez um conjunto de investigadores foi levar precisamente melanina para o espaço, para a Estação Espacial Internacional, para tentar perceber se a ausência de gravidade ou a microgravidade tem alterações benéficas para a própria melanina e se podemos utilizar a melanina para uma espécie de biomateriais que sejam ainda cada vez mais eficazes, que sejam cada vez melhores, para, não só para o futuro dos astronautas, como é óbvio, e para as futuras explorações da humanidade na Lua e Marte, o que quer que seja, mas também aqui na Terra. Esta investigação, e nós não vamos aqui apresentar resultados, porque isto foi apenas para o espaço agora na quinta-feira, mas vamos estar atentos, foi tentar levar então este pigmento, a melanina, para tentar perceber se de facto a microgravidade consegue ou não alterar os processos moleculares dos micróbios e tentar perceber se de facto podemos utilizar a melanina para outro tipo de aplicações na Terra, mas também no espaço. Portanto, vamos estar atentos porque daqui podem vir biomateriais completamente revolucionários. Portanto, nós vamos ao espaço também para revolucionar a vida aqui na Terra. Outra investigação que foi na quinta-feira para a Estação Espacial Internacional tem a ver com pulmões. E porquê pulmões? Olha, muitos dos bebés, quando nascem prematuramente, a sua função respiratória é uma das mais afetadas. Isso porque não têm ainda uma espécie de uma matéria, uma substância esponjosa que ajuda a insuflar os nossos sacos de ar nos pulmões e, portanto, é preciso, nesses bebés, recorrerem a um tipo de terapia para poder ajudar a repor a sua capacidade respiratória. No caso dos bebés, dos recém-nascidos, há muito sucesso nesse tipo de terapias. É engraçado que no caso dos adultos, engraçado não é o termo, no caso dos adultos isso não acontece. Essa terapia não é tão eficaz. A questão que se coloca é, será que esses fluidos que ocorrem naturalmente no nosso corpo, como por exemplo o muco, será que eles interferem precisamente nessas substâncias esponjosas, portanto numa fase adulta, e impedem de certa forma a eficácia dos medicamentos nesse tipo de terapias? É uma das perguntas que estes investigadores fazem. Quando olham para a presença desse muco, perguntam-se, bom, será que a tensão, a chamada tensão superficial e a gravidade influenciam a chegada com sucesso dos medicamentos a essas substâncias espumosas? Ora, que sítio mais extraordinário que não é? Que é a Estação Espacial Internacional, em que nós podemos eliminar, entre aspas, aqui uma das variáveis, um dos problemas, entre aspas, que é a questão da gravidade. Esta investigação tenta então levar, no fundo, tubos de gel revestidos com o muco para tentar perceber se, de facto, a ausência de gravidade é ou não fundamental para que estas terapias resultem ou não aqui na Terra. Se, de facto, se chegar à conclusão que a gravidade é um dos fatores a ter em conta, então, outro tipo de terapias podem vir precisamente da Estação Espacial Internacional para ajudar a respirar melhor as pessoas aqui na Terra. Para fecharmos, Miguel, e num minuto, vamos à sugestão da semana. São as primeiras imagens do telescópio espacial Euclide. Olha para o universo no comprimento de onda do infravermelho, vai complementar o trabalho do James Webb e de outros telescópios. Complementar, é sempre importante dizer esta palavra, com uma precisão absolutamente notável. Mostrou-nos, olha, estamos a ver o enxame de galáxias de Perseu, mostrou-nos também galáxias espirais, galáxias irregulares e também o enxame globular. O enxame globular é um condomínio de estrelas muito antigas, que contam muitas histórias do universo. A principal função do Euclide é tentar perceber o que é isto da energia escura e da matéria escura do universo. José, corresponde a 95% do que é feito o universo, os cientistas não sabem o que é que isso é. E uma nota também neste Euclide para dizer que Portugal está muito presente
neste telescópio espacial. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa produziram um software que gera o cronograma que vai analisar cerca de 50 mil observações. Portanto, muita presença de institutos e de cientistas e de engenheiros portugueses. E também, através da Agência Espacial Portuguesa, temos empresas portuguesas que contribuíram para este telescópio. A FHP com as proteções térmicas, a Altran, a GMV, a Active Space, a Deimos, a Thales, a Edisoft. Tudo isto, contratos na ordem dos 4,5 milhões de euros e que foram fundamentais para a construção deste telescópio, mas também para a gestão da sua vida científica. E pensamos nós que vai mesmo revolucionar aquilo que nós pensamos sobre o universo. Está feita a nossa viagem pela última fronteira. Miguel Gonçalves, obrigado e até. Obrigado.